Gente linda, que calor é esse? Se você, assim como eu, está sofrendo com essas altas temperaturas, então você tá no lugar certo. Pera aí, professor, como assim? É porque a aula de hoje vai abordar essa temática e vai falar sobre a pertinência desse tema em relação aos exames vestibulares neste ano. Então, se liga no vídeo de hoje. Fala, gente linda! Beleza? Japa da redação aqui trazendo sempre conteúdo de muita qualidade para você e muito bem nos seus exames vestibulares. E hoje nós vamos abordar um assunto que está em alta por conta dessa onda de calor que veio nesta semana. E vamos falar também sobre a relevância desse assunto tendo em vista o seu exame vestibular. Então eu ficaria muito por dentro desse tema quentíssimo que pode ser sim tema de redação para seu Enem ou qualquer outro vestibular de 2023. Mas antes de entrar no mérito propriamente deste conteúdo, eu quero pedir aquela gentileza de sempre. Faz o seguinte, curta esse vídeo, compartilha bastante o nosso conteúdo e se você não é inscrito aí no nosso canal, vai lá, se inscreve e ativa o sininho de notificações. Vale lembrar que tem vídeo toda semana para você, são dois quentíssimos, inéditos. Dito isso, vamos contextualizar inicialmente a situação desta semana para você que principalmente vive aqui na região centro-oeste. De acordo com alertas de autoridades, a região do centro-oeste vai ser atingida por uma onda de calor nesta semana. Aliás, já estamos vivenciando isso no momento em que vocês assistem a esse vídeo. Mas as temperaturas mais elevadas vão ser registradas por volta da quarta e quinta-feira, ou seja, nos dias 20 e 21 de setembro de 2023. E olha só, segundo o INMET, a temperatura pode chegar aí até 43 graus em determinadas regiões. Gente, 43 graus é muita coisa. E de acordo com o INMET, essas temperaturas elevadas podem ser explicadas também pelo fenômeno do El Niño, que tem como característica justamente fazer com que nesse período do ano as temperaturas aqui no centro-oeste sejam realmente elevadas e as chuvas fiquem concentradas no sul do país. Além disso, houve também um bloqueio atmosférico em áreas de baixa pressão na Argentina que impediram o avanço das frentes frias a essa região do centro-oeste. Então, essas situações somadas ocasionaram esta onda de calor. E de acordo com a meteorologista do sistema DEM, Mariana Paliota, esse tipo de ocorrência de fenômeno climático é muito comum nesse período do ano e ainda é muito cedo para se falar em consequências diretas do aquecimento global. Só que uma coisa é inegável, que nos últimos anos nós estamos vivenciando uma situação de ondas de calor cada vez mais intensas e com aumentos da temperatura média, isso é inquestionável. E certamente essas questões que envolvem o aquecimento global e as suas consequências diretas para a vida humana, assim como a situação do meio ambiente, requer atenção porque podem ser temáticas adjacentes também para sua redação. E por curiosidade, você sabe por acaso qual foi a maior temperatura já aferida no Brasil? Só para vocês terem uma ideia, para título de comparação, a maior temperatura já registrada no mundo foi nos Estados Unidos, no Vale da Morte. E para surpresa de todos vocês, essa aferição de maior temperatura aconteceu no ano de 1913. E a temperatura máxima registrada neste termômetro nessa data foi de 56,6 graus. Cara, é quente pra caramba. Mano, dá pra fazer tipo um churrasquinho sem precisar de carvão. É muito quente mesmo. Já a média mundial mais elevada registrada no mundo foi de 2023 em julho, especificamente no dia 3. De acordo com dados dos Centros Nacionais de Previsão Ambiental dos Estados Unidos, a temperatura média global registrada nesse dia 3 de julho foi de 17,01 graus. Vale lembrar que essa temperatura média diz respeito à aferição global de temperatura, ok? E de acordo com este órgão, ainda ele acrescenta que provavelmente será o ano mais quente já registrado desde que as aferições começaram no século passado. Pô, professor, mas e no Brasil? Você não ia falar qual é a maior temperatura já registrada no Brasil? Olha só que interessante esse dado. Parece que o Brasil realmente é bem quente em algumas regiões, mas a gente nem chega perto do Vale da Morte. A maior temperatura registrada
registrada no país foi em 2020. Isso aconteceu na cidade de Nova Maringá, com a temperatura aferida de 44,8 graus. Embora esteja distante da temperatura máxima do Vale da Morte nos Estados Unidos, veja que 44 é muito quente também. Pensa comigo, se, no meu caso, bate 30 graus e já tá quente, já tá um clima desagradável, tô transpirando, suando, cara, é uma coisa realmente ruim. Imagina chegar a 44 graus, é muito calor. Ainda de acordo com a OMM, Organização Meteorológica Mundial, 23, este ano, promete ser realmente o ano mais quente com as maiores temperaturas médias já registradas. Isso é prova cabal de que as ações humanas sobre o meio ambiente têm consequências drásticas na nossa própria existência e ameaçam, consequentemente, a nossa vida e de todo o planeta. E para piorar essa situação, veja que nosso país tem registrado as maiores taxas de queimadas também nos últimos anos, afetando biomas que são muito importantes para a regulação térmica no Brasil e no mundo, como é o caso do Amazonas. Só para vocês terem uma ideia, no ano de 2023, este ano então, nos primeiros 6 meses, o MAP Biomas registrou um aumento das queimadas no Amazonas em 14% em relação ao mesmo intervalo de tempo do ano passado. Isso equivale a 1,4 milhões de hectares. Cara, é uma área gigantesca destruída. A título de comparação, isso equivale a quase uma cidade de Manaus inteira destruída pelas chamas. E certamente, diante das questões que impactam a situação do meio ambiente hoje na nossa atual conjuntura, a gente tem um tema muito forte para cair nos seus exames vestibulares. Então, se eu fosse você, mais do que nunca ficava atento a essas questões, às mudanças climáticas, aos fenômenos que estão por trás dos processos de aquecimento global, e inclusive os fenômenos como o El Niño e La Niña. Todos esses aspectos são fundamentais para sua prova não só de redação, mas que podem sim incidir sobre outros aspectos ligados às diversas matérias, às diversas disciplinas. Então, fica a dica para você estudar esse tema, porque olha, o Enem tá quase chegando, assim como os outros exames vestibulares estão quase chegando também. Resultado, você tem que se preparar muito bem para essa prova. E para conseguir isso, você também pode contar com a nossa ajuda, com a ajuda da Corrija-me, a melhor plataforma e mais completa de correção de redação do Brasil. Então, vai lá no link que está na descrição desse vídeo, acessa a Corrija-me, escolhe um plano bem bacaninha que cabe no seu bolso para obter os benefícios de uma correção que vai fazer com que você melhore gradativamente na produção textual e consiga assim garantir a sua vaga também no exame vestibular na universidade que você tanto almeja. Gente linda meu coração, vídeo curtinho desta vez, fico por aqui e não se esqueça de estudar esse assunto, porque se isso cair no seu vestibular como tema de redação ou em qualquer outra área do saber, você vai vir aqui depois me agradecer. Professor, caiu e eu fui muito bem. Valeu, gente linda. Muito obrigado por assistir essa aula até o final. Bons estudos e até a próxima aula.